Pessoal, então nós vamos estar trabalhando dois conteúdos hoje. Nossa aula 3, o direito dos povos sem escrita ou povos ágrafos, né? Ou primeiras leis escritas. A gente vai estar dando esse conteúdo hoje. Presta atenção, matéria de prova, tem uma questão de prova sobre isso aqui, tá bom? Vamos se ligar aqui que a gente vai estar dando uma ideia aqui, tá bom? Pessoal, conforme a gente sabe, né, o direito ele não necessita ser escrito para ele existir, né? Existe o direito, né, consuetudinário, direito costumeiro, né? Existe várias coisas que podem fazer essa norteação do direito, essa forma que o direito trata, tá? Então, não necessariamente o direito ele tem que ser escrito, beleza? Tanto que, como eu falei para vocês na aula anterior, né, o direito ele foi exercido por povos que não tinham escrita por muitos mil anos, tá? Então, nós não podemos medir isso. Por quê? Na outra aula, a gente percebeu muito bem que o povo, nenhuma comunidade ou organização, ela vive sem o quê? Sem o direito. Não existe, não tem como. Se viver um com o outro, eles vão ter que viver juntos, né? A gente até fez a brincadeira do filme Náufrago, né? Que o cara ele teve que criar uma outra pessoa, mesmo ela não existindo, para ele poder dialogar, para ele criar regras. Eles brigavam, o cara, né? Tinha toda uma relação. Por quê? A necessidade que nós temos de viver em comunidade. Nós, seres humanos, vivemos em comunidade. Nós necessitamos de viver um com o outro, tá? Tranquilo aí? Isso aí tudo bem, pessoal? A aula passada a gente começou com isso, a gente explicou a importância do direito, a história, estudar a história do direito, toda essa noção. E agora nós vamos ver em meios práticos como que o direito ele é importante para a sociedade. Os povos ágrafos é um dos povos no qual, né, povos ágrafos é o povo que não tem escrita. Não existe um povo ágrafo, não existe vários. Até hoje tem povo ágrafo que não tem escrita, tá? Mas ele não tem direito, é isso que eu quero que vocês vejam, tá? Como que funciona o direito sem ele ter escrito? Sem ele existir de forma positiva, como que existe isso, né? Então vamos lá. Primeiramente, né, as características gerais disso tudo. Pouco desenvolvimento tecnológico. Por quê? A escrita, nós não podemos negar que ela é extremamente importante, né? O que ela é de fantástico, a comunicação? Eu tenho algo aqui que eu posso deixar escrito e eu passo para o outro. É uma forma que nós temos de passar nossas informações. É algo inimaginável de evolutivo. Então, povos que não têm a escrita, é muito difícil você registrar, porque o conhecimento é passado de uma pessoa para outra por via, né, por modo oral, né? Então, isso não se registra, tá? Com o tempo, igual. Como que a gente hoje pega livros de Platão, né? O que o Platão falava lá e tal, né? A gente pega coisas que a gente vai estudar no nosso próximo conteúdo, que a Hammurabi fez. Como? Por quê? Houve uma escrita. Se não houvesse, isso aí ia ser passado de geração em geração e logo se perderia. A escrita ela é importante. Por isso que os povos ágrafos são povos de pouca tecnologia. Quem são esses povos? Vou dar um exemplo. Nós temos povos ágrafos no Brasil. As comunidades indígenas que vivem lá isoladas na Amazônia, em algum lugar, são ágrafos, eles não escrevem, tá? Não têm o direito, vamos tirar o direito brasileiro, lógico que atende a eles, né? Tem toda a sua legislação, que eles nem sabem, nem dá ideia para aquilo, mas dentro da comunidade deles ali, eles têm o próprio direito, tá? E de uma forma que não é escrita, tá? É isso que mais ou menos que eu quero falar. Então, esses povos têm pouco desenvolvimento tecnológico, geralmente eles existiam, esse direito dos povos ágrafos existia antes da escrita. Que depois que o homem inventa a escrita 4.000 anos antes de Cristo, acabou essa história. A maioria dos povos ágrafos são seminômades ou nômades. Você sabe o que é isso?
Nômade é que não tem lugar fixo. Eu saio daqui e vou para ali, dali vou para lá. Ou seminômades. Eu moro aqui um período bem grande, mudo e migro. Então, eles não têm muita coisa. O que é isso? São mais povos primitivos, pessoal. Tá? Porque não tem muita tecnologia, são mais povos bem primitivos que têm essa questão. Religiosidade profunda, muito interessante isso. Por quê? Porque a moral é mais forte, é muito forte dentro disso. É muito interessante que isso é tão poderoso nessas comunidades, né? Que elas acabam quase que não há punição a ninguém, né? Essa questão. Por quê? Todos respeitam muito o direito, todos respeitam muito o que tá posto. Então ninguém muda essas regras. Por quê? Além disso, a religiosidade está em riba. Então aquilo ali é bem pavimentado. Então, geralmente, religiosidade e direito é que cuida. Né? E isso a gente vai ver também como que a religião ela está influindo dentro do direito, né? Por causa da questão da moral. Vamos lá, são abstratos. Por quê? Porque eles não têm assim como nós. Eu tenho o direito, eu pego uma compilação do direito e ali eu estou lá. Não existe isso, um instituto direito, uma instituição direito. O direito ele é híbrido na comunidade, ele está dentro de tudo e ele é colocado por meio de lendas, por meio de festividades, por meio de totens e de um monte de coisas. Para quê? Para que as pessoas abstratamente entendam que aquilo ali é aquela regra, né? Regras decoradas e transmitidas da forma mais clara possível, bem pá, né? Bem montada para a pessoa ficar mais fácil de ser entendida, tá? Vamos lá que a gente continua. Pessoal, dúvidas, perguntem, tá? Até agora tranquilo? Meio que sacaram quem que é esse povo? Visualizou? Conseguiu marcar aqui na mente? Se sim, beleza. Então vamos lá. Vamos lá. Características gerais. São numerosos. Cada comunidade tem seu próprio costume. Então, igual. Se nós fôssemos tirar o direito que nós temos escrito, positivado, do Estado brasileiro, que ele tem toda a sua ordem dentro do território tal, tira isso. Como que seria? O direito seria único para o Brasil inteiro? Não. Impossível. Cada comunidadezinha iria o quê? Fazer seu próprio direito, suas próprias regras, suas próprias normas e os seus costumes ia dar. Isso que é interessante. Se você for pegar, vamos ver aqui. Não sei se esse exemplo é legal, se vocês não gostarem, vocês falam. Onde há ausência do Estado. Vamos colocar bairros onde a polícia não vai, tá? Onde o Estado não consegue impor as leis. O que acontece? Algum bandido, algum ali vai exercer a força que o Estado não exerceu. E aí ele vai criar suas próprias leis. Vamos colocar dentro de uma CPP. Existe a lei do Estado, né? Mas a lei dos bandidos lá dentro também existe isso aí. Por quê? Há uma ausência. Tá? Então, quando essa ausência não existe, a própria comunidade se regula. Então, naquela época, não existia Estado, não existia nada disso. Então, aquela comunidade pequena, né, ela vai criar suas próprias regras. Né? Quem assiste o seriado The Walking Dead, vou dar um exemplo bem tosco aqui, mas é massa, cara. Aquela série é muito bom para a gente entender direito. Né? Porque aí a gente olha lá, indigna, mas, cara, indignar por quê? O direito a existir naquele país? Não tem nada ali. Nada. Né? Os Estados Unidos sumiu. Né? O que tem ali é algo que a gente chama de jusnaturalismo. Né? Um direito natural, que nem precisa ser escrito para a gente poder ver. Direito à vida e tal e tal. Mas vamos deixar isso de lado. Né? Por quê? É porque já tinha uma racionalidade anterior. Você imagina, então, quando a comunidade não há direito escrito, e eles nem conhecem escrita, nem sabem o que é direito, eles se organizam dessa forma. Então, cada bloquinho de pessoas, ele vai montando a sua própria regra moral, seus próprios costumes, suas próprias vivências.
Um exemplo. Não, vou entrar nesses exemplos meio doido, não, porque é porque os costumes, por exemplo, vamos dar um exemplo. Nós temos o mesmo direito aqui no Brasil como qualquer lugar, aqui em Goiás como qualquer lugar no Brasil. Mas nossa moral e costume é o mesmo em qualquer lugar? Não é. Não é. Olha só que interessante. Vamos pensar. Se você está aqui, você vai no supermercado de sunga e chinelo? Sim ou não? É moralmente aceito? Sim ou não? E aí, me fala. Fala, galera. Não. O judeu acha que vai. Você pegar isso aí de sunga. E de sunga lá no supermercado. Aqui, cara, Só em impossível. Caldas. Hã? Só em Caldas que pode ir. Aí que a gente vai falar. Eu ia falar o Rio de Janeiro, né? Ali perto da praia. Posso ir no restaurante de sunga, né? Caldas foi melhor. Bom que você lembrou de Caldas. Por que é melhor ainda? Por que é mais massa? Porque é no mesmo território, Goiás. Se a gente está aqui em Rio Verde, acho que é 300 quilômetros daqui, Caldas não pode. Não pode. Caldas pode, aqui não pode. Né? Por quê? Há a questão de costume, de moral. Certo? Então, isso é que eu quero que vocês entendam. Imaginem comunidades antigas, primitivas, que não tinham escrita, eram nômades. Vocês acham que existia toda uma regra para toda uma coletividade? Impossível, só aquilo ali, aquele grupo, tá? Então é isso que eu estou querendo mostrar para vocês. Então, os direitos que existiam, as regras que existiam eram muitas, milhares, né? Que a gente nem pode imaginar como que foi, como que deu. São relativamente diversificadas, mais de semelhança do que semelhança, lógico, né? Mais diferenças do que, né? São impregnadas de religiosidade, muito, porque a religião, ela se apropria da moral. Qualquer religião, pessoal, do planeta, qualquer parte, ela cuida do quê? De regras morais. Olha só o tanto que é importante a religião em todo o período da história. Né? A religião ela é uma forma de união social das pessoas, de criar regras comunitárias e regras de convivência. Em alguns casos, como nas sociedades agro, ela faz o papel do direito. Porque ela coloca a regra para você conviver bem com o outro. Porque senão você está pecando, né? Ou cometendo um delito contra os Deus ou os deuses que estavam ali. Então, aquilo faz uma grande força, porque essa regra moral é muito mais forte, né? A moral, quando ela é muito acesa, ela é muito mais forte do que propriamente o direito, né? Tem pessoas que suicidam por moralidade. Tem pessoas, eu conheci um senhor que suicidou por dívida. Né? Ele ficou tão pressionado pela dívida que deu um tiro na cabeça. Né? Então, olha só para você ver o tanto que o trem é complexo. Tanto que a moral ela é forte. Né? Tem pessoas que por exemplo, antigamente no Brasil, a traição do homem, ele matava a mulher, chegava a esse ponto, ele infringia a lei em questão moral. Né? Para ele, aquilo era um ferimento muito maior do que um ferimento. Para ele, a legalidade não me importa, o que me feriu foi muito forte, então eu vou e faço esse delito. Praticamente uma distinção entre religião e regra jurídica. Então, como eu falei para vocês, quem cuidava da religião geralmente cuidava dessas regras da moralidade. São direitos em nascimento. Diferença entre o que é jurídico e o que não. É muito difícil. Né? Então, você nasce e aquelas regras estão ali. Então, dali você já entra dentro desse processo. Vamos lá, então. Fontes dos direitos dos povos agros. O que são as fontes? Da onde que aparece? Isso aí é questão de prova. Onde que surge o direito dos povos agros? Como que ele pinta? Como que ele se põe? Como que ele se coloca naquela comunidade? Vamos lá, então, para vocês poderem entender. Primeiro é os costumes. Então, o que é costume vira regra a ser seguida. Tá? O que é tradicional torna-se regra a ser seguida. O que é tradicional no viver e no conviver passa a ser regra. Tá?
Então, aquilo passa, é o direito chamado consuetudinário, direito dos costumes. Então, passa a ser regra a ser seguida. À medida que a gente passa a adotar esse tipo de conduta passa a ser regra a posteriori a todos. Então, passa a ser regra a ser seguida. Então, a maior fonte do direito dos povos agros é o quê? Os costumes. A palavra do mais forte também funciona. A ordem do mais forte pode tornar-se regra de comportamento. Então, por exemplo, um guerreiro mais forte daquela comunidade, o que ele disser é lei. Um curandeiro que cuida da religiosidade, o que ele disse é lei. Ou se eu domino um outro grupo e o que eu digo passa a ser lei, tá? Passa a ser regra. Então, isso também faz parte disso aí. Essas regras impostas costumam não dar funcionar muito bem. Ela tem que ir mais para os costumes, que é o principal, tá? O precedente aplicam soluções já utilizadas anteriormente. Então, quando se há alguma coisa, eles usam precedentes. Então, o que é aquele de costume? Vamos continuar mantendo. Então, esses povos antigos, eles tinham muito essas características, tá? O que é no viver e no conviver passa a ser norma a ser seguida. Beleza? Direito dos povos ágrafos. Vamos colocar um esqueminha aqui para a gente meio que entender. Povos que não apresentam a inserção da escrita em sua cultura, em qualquer tempo ou lugar. Qualquer tempo ou lugar. A gente tem que entender isso, que tem povos hoje que não tem escrita. Direito dos povos amazônicos, dos homens da caverna e dos aborígenes, né, igual na Austrália. Né? Gente, é tão louco esse negócio que eu vou contar uma história para vocês. Tem muitos. Aconteceu um caso, não sei, deve ter passado na TV, eu sei muito bem por alto que eu conversei. Por exemplo, na Amazônia, algumas tribos indígenas, o menino nasce albino, eles matam a criança. Eles matam a criança. E o que aconteceu? O direito nosso não pode impedir. Que loucura! Por que não impede? Eu fico meio assim, puto, mas assim, é direito humano, galera, entra até dentro desse rol. É coisa de antropólogo. Por que o direito nosso não entra? Porque é o costume daquela comunidade. Aquela criança, mesmo se o direito inferir, ela vai viver totalmente pária da sociedade, então ela não vai ter vida. Então eles entram nessa história. E o que aconteceu com um grupo acho que é de missionários? O que eles fizeram? Eles roubaram a criança, isso aí deu um bafafá danado, levaram a criança, mas a mãe, para não matar. Mas o que acontece? É o costume deles. Né? Então, há costumes dentro da tribo indígena que nós não podemos interferir, mesmo nosso direito tendo a nossa forma, tá? Então, há ainda força no direito dos povos indígenas ágrafos na Amazônia. Beleza? Lá, aquele povo que é isolado, nós não interferimos. Sacou mais ou menos isso? Isso também, a Austrália também cuida muito bem disso, dos seus aborígenes também lá na Austrália. Então, nós temos essa diversidade, tá? Então, ainda existe esse direito ágrafo no Brasil, tá? Existem institutos, delitos, casamentos, contratos verbais, existem ainda esses institutos que vai estar fixando ali dentro do direito, casamento, a menina passa por todo um ritual. Eu lembro nos anos 80, teve um ritual, eu lembro de uma moça que ela menstruou e ela ia casar, e eles pegaram espinha de peixe, quem é mais velho aí vai lembrar, mas eu sou mais velho que todo mundo. Eu tô que nem o pala velho, né? Já fui bonito, já fui potente, já fui desejado, hoje só bebo, né? Então, quem é velho aí sabe. O que acontece? Ela foi passada espinha nela, de peixe, riscou o corpo dela inteiro, ela ficou isolada e tal, ficou toda aquela pagelança, e depois houve um casamento. Eu achei isso muito doido, eu era jovem, né, bem pequeno, tinha uns 10, 12, e eu via isso, eu achava que, nossa senhora, que loucura,
né? Então, existem todos os costumes, né? Mas há todas essas ideias, casamento, né? Contratos verbais entre tribos, entre pessoas, e não na necessidade de escrever nada. E aquilo funciona, né? Eu acho massa por isso. Quais são as características gerais disso? Diversidade, direitos apresentam peculiaridades, então cada cultura tem, cada comunidade tem seu próprio direito. Se a gente for fazer isso em Rio Verde, eu vou te falar, aqui em Rio Verde vai surgir um monte de grupos, cada um com direito diferente. A religiosidade profunda, né? Dificuldade de distinção da norma jurídica e da norma religiosa é profundo, pessoal, porque a religião, ela arremete isso aí. Vocês vão ver até no direito romano, quem comandava até as primeiras leis escritas, que a lei dos Tabas, era a religião. Então, muito a religião tomou conta do direito, né? Bom, direito em construção e nascimento. A ideia de juridicidade encontra-se no inconsciente do indivíduo, que age internalizando as regras e não a enxergando como uma imposição à sua conduta, né? A pessoa já nasce naquele organismo, sociedade orgânica, né? Que o Durkheim fala, onde todos respeitam as regras, tá? Onde toda aquela norma ela é estabelecida. Então não há um furo ali dentro. É muito difícil haver um indivíduo que vai quebrar a regra. Eles respeitam o tempo todo, tá? Muito doido esse negócio. É interessantíssimo. Quais são as suas fontes? Como eu falei para vocês, costumes, tradição no viver e conviver das comunidades, normas ditadas por líder soberano, ordem positiva, cujo descumprimento é penalizado, e aos precedentes, que é as regras no qual se coloca. Coloquei alguns exemplos aí para vocês, tá vendo aí, pessoal? Os povos das cavernas, as reuniões, os povos indígenas. Viram aí, pessoal? Dúvidas nesse ponto, meninos? Sim ou não? Falei para mim que eu tenho que fechar aqui para a gente ir para o outro. Dúvidas? Não, tá de boa. Então vamos lá. Os povos ágrafos, estão fechando. Os povos ágrafos basicamente utilizam os costumes como fonte de suas normas. Ou seja, o que é tradicional do viver e conviver de sua comunidade torna-se regra a ser seguida. As normas são passadas de geração em geração por meio dos chefes ou anciãos, por meio de lendas, reuniões, etc., festividades, certo? A gente pode ver que festividade, igual os índios estão ali pintados, tudo tem simbolismos, né? No qual aquilo ali é muito importante, né? Dentro do processo, e a religiosidade é muito forte dentro desse ponto. Bacana, então? Se não há dúvida, vamos para o próximo. Primeiras leis escritas. Pessoal, vocês estudaram no ensino médio que as primeiras leis escritas foi o Código de Hammurabi, né? Eu sou professor de história do ensino médio. Então, nós dizemos uma mentira para vocês no ensino médio. Não foi o Hammurabi. Mentimos, feio, tá? Mas é muito difícil eu explicar para o menino o que eu vou falar para vocês, que é universitários. Né? Um menino lá do primeiro ano, meu Deus, se eu explicar isso aqui para ele, ele vai ficar, nossa, não. Aí fala que é o Hammurabi. O Hammurabi. Beleza, pega aí, filho. Está na faculdade das conversas. Então, as primeiras leis escritas não foi escrito por Hammurabi. Não foi ele que idealizou tudo aquilo. Ele vai ter uma importância? Muito, porque ele vai a utilização do Estado. Ali, o Hammurabi foi importante porque o Estado monopolizou as leis. Porque até aquele momento, o Hammurabi, que a gente vai falar na próxima aula, o que acontecia? Eram os costumes que mandavam. Então, cada comunidade tinha um costume. E aí o Hammurabi veio e falou, não, o costume não é não, é eu que mando essa bagaça. Então, eu vou pôr as leis. Isso nós vamos falar na próxima aula. É interessantíssimo a importância do Hammurabi, não por ser o primeiro a escrever, como se diz, que não foi, mas a forma que o Estado trata as leis. Ali que foi top. Ali que foi o ápice do Hammurabi. Tá bom? Então vamos falar sobre isso. Pessoal, as primeiras leis escritas não nasceu
no reino de Hammurabi, que era um reino babilônico. Foi em reinos muito anteriores, os primeiros povos que existiu com formação do Estado. Um povo que eu sou fanzaço de carteirinha, tá? Povo muito antigo e que tem muita contribuição para nós, os sumérios. Foi o povo que deu toda a estrutura para toda a Mesopotâmia. Pessoal, essa aqui é a região da Mesopotâmia, tá? Aqui é a Palestina, aqui é o Egito, aqui é a Turquia hoje, aqui é o Iraque, tá? Aqui a gente já está aqui já no Irã, aqui é o Kuwait, aqui é a Arábia Saudita, então, tá? Então, esse povo aqui é que eu sou fãzão. Deixa eu pegar aqui, eu acho que minha caneta. Pessoal, é esse povo aqui que são os sumérios, tá? Na região onde é o Iraque hoje, aqui é o Kuwait, aqui é a Arábia Saudita, aqui é a Palestina, tá? Aqui é o Egito, aqui é a Síria, onde está tendo as guerras lá, isso aqui é a Turquia, tá? O Irã, né? Então, aqui toda uma região no qual é muito antiga e muito importante. E aqui está o povo que eu mais acho top, que são os sumérios. Quem é dos anos 80 lembra do Conan, o Bárbaro, né? Que ele queria restaurar o reino dele, que era a Suméria, que eles foram destruídos e tal. O Conan é sumeriano. E o que acontece, então? Foi esses caras que inventaram a escrita, tá? E foram esses caras que inventaram a escrita e esses caras que vai fazer as primeiras leis escritas, né? Os sumerianos. Eles inventaram, eles tinham muita coisa interessante. Quem puder entrar, dar uma lida nos sumerianos, as lendas deles são grandes, a religiosidade deles é muito forte. Inclusive, a religiosidade afeta até o nosso cristianismo, tá? Afeta os hebreus e tal. Essa questão de dilúvio, de fim do mundo, esse monstro de 7 cabeças. Aí tem todos os deuses deles lá. É muito, muito interessante esses caras, né? E é um povo que teve uma grande contribuição. Uma das mais fortes que a gente pode dizer é o quê? A escrita. Por que, professor, a escrita é tão forte? Pessoal, se não fosse ele, nem nesse computador nós estávamos, tá? Se não fosse os sumérios. Por que os sumérios inventaram a escrita? Os sumérios inventaram a escrita para fins comerciais. Como assim? Eles precisavam de registrar as coisas, tá? Então, eles começaram a registrar em um bloco de argila, no qual ele tinha um prisma, muito parecido com um prisma, muito parecido com isso aqui, no qual eles criavam um símbolo para objetos. E esses símbolos, eles passavam a criar. Então, o símbolo para uma garrafa dessa, eles criavam o símbolo. Para uma mesa, eles criavam o símbolo. E isso que acontecia? Eles cozinhavam e guardavam. O tanto que guarda que até hoje está lá. Qual que é a função principal da escrita? Comunicar com o outro, independente do tempo. Quando você escreve um livro, ele vai embora, ele deixa por um tempo. Tá? Ele vai embora. Você morre, o livro fica. E o que é interessante? Você deixou parte de você ali, deixou sua inteligência, seu conhecimento, tudo ali. Então, os sumérios fizeram esse ponto muito importante. Então, eles inventaram algo fantástico, escrita, tá? E aí, o que eu faço? Eu passo o meu conhecimento para aquele bloco e vou passando. E o que acontece? Quando a escrita é inventada para fins comerciais, para mim, de contabilidade, de acordos e tal, o que acontece? Eles passam, o Estado, os governantes passam a usar também para os atos do governo. E aí que fica massa, porque alguns governantes, o que eles fizeram? Começaram a ditar algumas normas, não todas as normas, porque quem ditava mais era a religião e os costumes. Mas algumas normas passaram a colocar para quê? Para corrigir alguma injustiça, coibir algum tipo de injustiça que eles tinham ali. Então, eles criavam leis, mas não leis absolutas no qual o Estado apropriava. Isso que vai fazer o Hammurabi. Beleza? Entendendo aí, pessoal? Até agora? Tranquilo? Fala aí para nós. Dá um salve aí. Beleza. Então, vamos lá. Bacana. Qualquer dúvida, para a pergunta, tá bom?
Bom, o crescente fértil é as primeiras leis escritas. Eles falam crescente fértil por causa dessa região, viu, pessoal? Chama crescente fértil. O Tigre, Eufrates, Nilo, e tem um Jordão aqui também, que ele é importantíssimo. O povo não põe muito Jordão, mas ele é importante, tá? Importantíssimo. Um rio hoje fundamental. Vamos lá. Localização da Mesopotâmia, atual Iraque, invenção da escrita cuneiforme, forma de cunha, conforme tinha um prisma, que eles não era silábico como é o nosso, tá, pessoal? Mais ou menos igual o chinês, é por símbolo, que aí você monta o símbolo de uma casa, faz, o símbolo de uma pessoa faz, não é igual nós, não. Nós falamos silábicos. Por exemplo, eu falo, escreve aí Quetzalcoatl, você escreve, nome desgraçado e feio, né? Quetzalcoatl. Você vê, Quetzalcoatl. Agora, você fala isso para um cara, um chinês, ele falou, o que é isso? Eu preciso saber o que é o objeto, né? Para mim criar o símbolo. O sumério também é a mesma coisa, eu preciso saber o que é o objeto criar o símbolo. Quem inventa o silábico os fenícios, tá? Outro povo fantástico também daquela região. Esses não, então tinha o silábico, mas também não quer que os caras façam tudo, né? Senão não tem como. Então, a invenção da escrita cuneiforme, por feio de cunha, no qual eles guardavam, que a gente vê até hoje. Muita coisa a gente sabe por causa disso. Então, Ur-Namur, que era um rei, e Exuna, que era outro rei, o corpo de lei escrita mais antigo. Fala Ur, porque é da cidade de Ur, pessoal. Essa cidade aqui, ó. Tá? Teve um governante, Ur-Namur, que vai criar as primeiras leis escritas por volta de 2100 a.C., 2094, por aí, antes de Cristo. Ou seja, nós estamos 2000 anos depois, há 4000 anos atrás. É tempo pra caramba, tá? É muita coisa. Então, tinha um rei Ur-Namur, o Exu, eu não lembro qual foi da cidade que ele governou, tá? Um corpo de leis escritas. Vamos lá, então. Bom, características gerais sobre as leis antes de Hammurabi. O que era antes de Hammurabi? Qual que é a característica geral dela? Era um direito privado, tá? Entre as pessoas ali. O que era? Divórcio. O divórcio é um direito público ou privado? Privado. É entre eu e uma pessoa. Tanto o casamento como o divórcio, tá? Direito privado. O repúdio à mulher. Eles tratavam de adultério, que geralmente o homem que separava, tá? A mulher que cometia alguma coisa, o homem que separava. Filhos que renegavam seus pais, divididas do cônjuge masculino, né? Então, a criança que renegava, havia toda essa história. Leis penais, substituição do princípio da pena de leão por multa e por indenizações legais. Eu vou dar um exemplo nesse ponto aqui. Olha só, como que funcionava? Era tão interessante, o adultério era um crime, quem cometia era a mulher. Homem não cometia adultério, tá? Nós sempre fomos santos e vocês, olha pra você ver, os caras 4000 anos atrás falou isso. Homem não comete adultério, quem comete é a mulher, tá? E se por um acaso ela cometesse adultério, ela cometia um crime. E aí o que rolava? Aí o que rolava? Presta atenção. Eu acho isso interessante. Não, eu vou falar para você, eles eram muito avançados, coisa que nós aqui há 50 anos atrás, 60 anos, não fazia isso aqui. É muito avançado. Por quê? Por exemplo, o homem foi traído pela mulher. Pá, traiu. Ele descobriu a traição. E aí, em algumas comunidades, ela já vai direto para ser penalizada, lapidada, tá? Lapidação é jogar pedra, já ia condenação. Os sumérios não. Olha só que interessante nos códigos antigos. Era o seguinte: se houvesse o perdão do marido, não haveria, né, morte. Interessante isso. Por quê? Às vezes o cara, tudo bem, eu vou repudiar ela, mas eu não quero que ela morra. Eu vou perdoar, ela é a mãe dos meus filhos e tal. E perdoava. Muito moderno, tá? Havia também, por exemplo, por exemplo, eu construí alguma coisa aqui, né, um dique de água, tá, de alguma coisa, e ele arrebentava, ia lá e detonava a roça do outro. Um exemplo.
Aí eu ia ser penalizado penalmente, sofrer preso? Não, cara. Paga a indenização. Olha só que doido. Então, eles tinha também o avanço de quê? De indenizar a pessoa, né? Então, é muito, muito massa, porque era algo muito avançado. Então, os reis criavam leis para quê? Para que não houvesse muita injustiça. Meio que controlar algumas coisas. Às vezes o cara ficava nervoso. Não, cara, o cara... Ó, não necessita matar o cara ou fazer qualquer coisa. Vamos, ou prender o cara. Ele paga o prejuízo. O valor o quê? Indenizatório, tá? Não precisa matar a mulher. Se o cara perdoou, é o direito deles, os dois. Eles se viram. Eu acho isso fantástico na época, né? Então nós tinha muito interessante todo esse processo. Vamos aqui ver mais uma parte aqui, ó. O código não existe, viu, pessoal? Nem Hammurabi é um código, tá? Primeiro código, realmente código de leis, é o código de Manu, dos indianos. Hammurabi não é código, tá? Vocês já colocam para concurso público, viu? Não é código. É código de Urnamu, a lei de Urnamu, né? Descreve costumes antigos que foram transformados em leis cujas penalidades enfatizavam penas pecuniárias, multas, ao invés de penas talianas, né? Em vez do princípio de talião, olho por olho, dente por dente, aquela bobeira, né? A pena para o delito deve ser equivalente ao dano causado, nós vamos aprender isso. Nós falamos olho por olho, dente por dente, isso aí nós vamos abandonar, mas eu estou falando agora só para a gente fechar. Então, eles param com isso. Se destruir a roça do outro, eu vou lá destruir a roça do cara? Pô, velho, larga de ser burro, né? Vamos pegar, o cara paga. Aí nós vamos ter dois prejuízos? Né? Não, ninguém vai pagar equivalente, não, eu pago valor pecuniário. Pronto, inteligentíssimo isso. Né? O Código de Exuna mistura em direito penal e direito civil. Serviu como base para o Código de Hammurabi. Sim, as leis de Exuna serviu para as leis de Hammurabi. Vem comigo aqui que eu vou dar uma finalizada aqui nessa história. Vamos lá. Vamos fazer um esquema aqui. Eu peguei um esquema legal. Primeiro, as leis escritas, pessoal. Conceito de escrita. Ato de passar para uma superfície símbolos que representam o que se está pensando, tá? Tornando possível que outra pessoa identifique e compreenda este pensamento. Ponto. Local do surgimento, Mesopotâmia. Primeiras legislações escritas. Leis de Ur-Nammu e Exuna, desenvolvidas por dois reis sumérios. Leis extremamente avançadas, que eu também concordo, eu acho muito massa isso aí. O princípio de Talião é muito tosco, embora ainda há parte desse tipo de coisa aqui hoje, que a gente vai conversar na próxima aula. Porque a Hammurabi, além de ter esse negócio interessantíssimo do Estado assumir, ele também tem formas de aplicar as penas. E que ele vai falar, a forma de aplicar a pena é a forma que o Estado quer, que é o princípio de Talião, né? Extremamente avançadas, independência da mulher casada, no Brasil apenas em 1965, olha só que doido. A mulher era independente do marido. Gente, isso é tão massa. Pergunta os pais ou avós de vocês. Quando a mulher casava antigamente, o CPF dela e do marido era um só. Não era nem CPF, era SIC. Era um só. A mulher só vai ser independente do marido aqui no Brasil em 1965. Existiu o pátrio poder, que eu estou te falando, tanto que eles eram avançados naquela época. Fantástico, né? Permissão do divórcio, né? No Brasil, apenas em 77 pôde haver divórcio, né? Adultério era crime e a punição era a morte para as mulheres, lógico. Só a mulher comete adultério, né? Mas se o homem perdoasse, tudo beleza, né? Lavou, enxugou, tá novo, acabou, toca o barco, vamos embora para frente, que isso aqui não é por aí. Então, nós temos todo esse rol de coisas, né? Ur-Nammu não eram normas legais, mas medidas sociais para coibir abusos e corrigir injustiças. Havia divórcio por decisão judicial, tá? Adultério era um delito, mas não se houvesse o perdão do marido, beleza? E aí, paramos aqui. Pessoal, espera aí que eu vou passar um negócio para vocês fazerem. Os sumérios,
eram esse povo que tinha toda essa história, eram bem avançados. E aí eles foram invadidos pelos acadianos e outros povos, viu? Depois dos acadianos, vamos ter os povos amoritas, tá? E que vai ser o povo do Hammurabi. Beleza, pessoal? E aí a gente vai ter um outro povo que não são os sumérios. Os sumérios foram invadidos pelos acadianos, depois vai ter outra invasão. Aí vai vir os babilônios. Aí esses babilônios é que vão criar as primeiras leis escritas. Vão pegar a coisa lá atrás, de 400, 500 anos atrás dessa época, né? Hammurabi é 1700 e pouco antes de Cristo, é de 300 anos atrás, quase 400 anos. Sabe o que significa? É a mesma coisa de eu pegar as leis escritas lá do início da colonização do Brasil. Só para você ter uma noção. Né? Embora tenha, né, alguma coisa que veio, que ficou ainda. E aí eles vão criar uma nova sociedade, um novo sistema, que na próxima aula a gente vai estar falando. Tá? Eu vou parar a apresentação aqui. Beleza, pessoal? E assim, pessoal, eu preciso que vocês vão até no Classroom e vai lá no livro História do Direito Geral e Brasil, livro da Flávia Lages. Deixa eu abrir aqui ele. E aproveitar o restinho da aula para vocês dar uma lida no Código de Hammurabi. Meu Deus, velho, por que você não foi? Aqui, ó. As primeiras leis escritas e o Código de Hammurabi. Começa na página 10, viu, pessoal? 10 ou 11, tá? Lê, por favor, esse capítulo que é para a próxima aula. Capítulo 2. As primeiras leis escritas e o Código de Hammurabi, tá? Capítulo 2, tá bom? E eu gostaria que vocês aproveitassem o restinho da aula e lessem esse capítulo para a gente poder trabalhar na próxima aula. Alguma dúvida, pessoal, na aula de hoje? Tanto os povos ágrafos, que vai despencar na prova, como as primeiras leis escritas, no qual o seu professor de história mentiu para você, não foi Hammurabi, tá? Foi Ur-Nammu, Exuna, foram outros reis sumérios que teve tanto isso. Qualquer dúvida, pergunta para mim. Vão lá agora, dá uma lida, é rapidão, pessoal, é gostosa a leitura, tá? E aí, pode falar, passa para mim. Pessoal, se vocês quiserem o material impresso, o Joseph da Xerox, ele tá xerocando material, aí vocês combinam o local de vocês pegarem. Muita gente não gosta de ler pelo computador, eu sou um que eu não gosto, eu gosto de manusear, eu sou velho, né, antigo, né, igual eu falei para vocês, eu sou um Opala velho, né, e aí ainda eu sou daqueles que gostam de manusear, arriscar, e o computador para mim complica um pouco, né, mas quem quiser, é só me perguntar que eu passo o telefone do Joseph, eu posso mandar para vocês no WhatsApp, e assim vocês podem tá falando com ele, xerocando e pegando material, tá bom? Beleza, pessoal? Então, bacana. Qualquer coisa pode me perguntar, manda pergunta pelo WhatsApp, qualquer coisa, se eu tiver na hora eu respondo para você, se tiver como responder. E aí nós vamos estar trabalhando na próxima aula o Código de Hammurabi ou as leis de Hammurabi, né? Bacana.